pessoal! Hoje vamos iniciar a nossa primeira aula na Semana de Ortopedia Funcional dos Maxilares. Então, eu estou aqui com meus contatos para que vocês possam me seguir, conhecer o meu trabalho, porque eu dou aula de ortopedia há mais de 26 anos, então eu acho interessante vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Mas eu quis muito fazer essa primeira aula para que a gente pudesse entender o que a ortopedia funcional ela é capaz de fazer, né? E essa diferença entre ortopedia e ortodontia. Então, eu vou começar falando sobre isso. Eu costumo dizer que a ortopedia funcional, se a gente for comparar, né, com a medicina, nós temos a área da medicina, a alopatia e a homeopatia. A alopatia, ela trata geralmente do quê? Ela trata da doença adquirida, né? E a homeopatia, ela geralmente vai buscar a causa dessa doença. Então, é nessa comparação e nessa analogia que eu vou fazer exatamente com a ortodontia e com a ortopedia funcional dos maxilares. Então, por exemplo, a gente vê a maloclusão instalada, geralmente, numa idade mais avançada, é onde a ortodontia vai tratar. Ela vai se preocupar em tratar a maloclusão, a mordida aberta, a mordida profunda. Ela não se preocupa com quem que causou essa doença. E aí entra a homeopatia, digamos assim, que seria a ortopedia funcional dos maxilares, onde ela vai buscar a doença. Por isso que a trata num período tão oportuno, tão precoce. Precoce é uma palavra que parece até antes da hora, mas num momento tão importante, que é o momento do crescimento, a partir do momento que você diagnosticar a doença. Então, por causa disso, eu estou aqui fazendo essa primeira aula. E a primeira coisa que eu vou abordar nessa primeira aula é a diferença entre a ortopedia e a ortopedia funcional dos maxilares. Isso mesmo, ortopedia. A ortopedia, as duas, ortopedia funcional e ortopedia, ela trata do osso, tá? Então, ela vai atuar no osso, mas de formas diferentes. Então, aqui eu vou estar explicando isso para vocês. Então, a ortopedia, ela vai atuar no osso de uma forma mecânica, usando força. Então, por exemplo, alguns aparelhos, como a máscara de protração maxilar, para tratamentos de classe 3, ela chega a usar, alguns autores pedem 500 gramas, outros 450, 350, depende de muitos autores, de cada lado. Então, é uma força muito excessiva para trazer essa pré-maxila para frente. Então, é uma ortopedia mecânica, através de força. O outro é o extrabucal, também usa uma força ortopédica excessiva para que consiga restringir ou até distalizar o osso da maxila. Os disjuntores, que a gente vem usando tanto, e até tem muitas ortopedistas funcionais puros que não utilizam, né? Mas a gente que faz essa mistura vê que melhora bastante o tempo de tratamento. Então, os disjuntores que são idealizados e indicados para atresia, ele vai fazer a expansão rápida da maxila, separando a RAF mediana. E aí você realmente consegue trabalhar também através de uma força, porque você cria uma força no dente e o dente vai jogar, ele vai sentir uma pressão muito grande, onde ele cria uma isquemia grande e acaba jogando no parafuso para que haja o rompimento da sutura palatina. Os protratores mandibulares, alguns autores, até você acha muitos autores, artigos mostrando que ele é considerado uma ortopedia funcional fixa, mas que é uma ortopedia mecânica, ela não é considerada funcional, tá? Mas ela é um protrator, ela vai avançar a mandíbula e sim, e ele é usado muito, pode ser usado em dentadura mista, dependendo do tipo, mas também é muito usado no final de um crescimento, do pico de crescimento puberal, 12, 13, 14 anos, é interessante que a gente possa utilizá-lo. A mentoneira, hoje, ela tem ficado muito em desuso por conta desse trabalho do Mitani. Esse trabalho comprovou e mostrou que ele pegou 100 casos de pacientes com mentoneira, que foi usado dos 7 anos aos 17 anos, e ele viu o quê? Ele notou que quando ele tirou a mentoneira, houve, durante todo esse tempo, de um período de 10 anos,
um retardo no crescimento, trabalhando em vários lugares, que era tudo que a gente gostaria de um paciente classe 3 esquelético. Mas o que ele notou, e isso tem levado em consideração, é que após a retirada da mentoneira, a mandíbula começa a crescer e às vezes cresce até muito mais. Então, ou seja, ela só funciona essa restrição do crescimento da mandíbula quando esse paciente está usando a mentoneira. Quando ele retira, isso deixa de existir e isso acabou fazendo com que ela caísse um pouco mais em desuso para segurar o crescimento de mandíbula. Então, o que eu quero mostrar? Que a ortopedia funcional já é diferente. Ela vai trabalhar no osso, mas de que maneira? Sem força nenhuma, apenas estimulando o osso a crescer. Então, ela dá um estímulo sensorial para que comece um crescimento, ela cria circuitos neurais que faz com que haja esse crescimento da mandíbula, e todo mundo sabe que a mandíbula cresce para trás e desloca para frente. Então, é dessa forma que ela vai dar esse estímulo na cabeça da mandíbula, na fossa articular, e tudo isso vai acontecendo. E existe, então, todos esses aparelhos ortopédicos, os tradicionais, que é Bionator, Clamit, SN, Binler, Frankel, e existem os aparelhos miofuncionais, que são os aparelhos da Ortoguia, Oclusoguide, Habit Corrector e outros mais, e os aparelhos miofuncionais da MyoBrace, que é comercializada pela Ortomundi, e a gente tem também a Ortoguia comercializando os aparelhos da Ortho-T. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a definição da ortopedia funcional, né? A Vilma Simões, ela diz que é uma especialidade que faz um diagnóstico de uma forma bem precoce, né? Quer dizer, ela já avalia assim que começa o problema e previne que a doença má oclusão possa se instalar, porque a partir do momento que você vê que está tendo uma causa muito específica que está fazendo com que essa criança não consiga respirar bem, por exemplo, ou que ela está mastigando de uma forma incorreta. Então, o que acontece? A gente começa a diagnosticar que alguma coisa errada está acontecendo, e aí você pode prevenir, né, de que a doença possa se instalar, que é a má oclusão, vai controlar, às vezes, o crescimento, muitas vezes você consegue, e ainda trata esses problemas removendo as interferências indesejáveis que estão atrapalhando o crescimento, que é um objetivo muito importante da ortopedia funcional. Então, qual é a ideia? A gente controlar que esse crescimento e desenvolvimento das bases ósseas, elas saiam daquele mecanismo que ela deveria acontecer. Então, as arcadas dentárias para a gente, ou seja, é muito importante para que haja um bom desenvolvimento, não só transversal, como vertical e horizontal, mas também eu tenho que lembrar que a posição dentária para nós ortopedistas funcionais é consequência. Eu costumo dizer que a gente arruma a casa, né? Quando a gente vai receber visita, a gente não arruma a casa para que depois as visitas chegam e encontrem tudo em ordem. É por aí. A gente vai justamente preparar a casa, arrumar a casa para que os novos moradores, que são os dentes permanentes, tenham espaço, que eles possam se sentir à vontade e que eles possam alinhamento e nivelamento de uma forma correta. Ou seja, os dentes para a gente é consequência de um tratamento. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado em tratar, né? Se a gente imaginasse que uma empresa, uma vez a gente conversando num curso, né? E aí o doutor Leopoldino Capelosa comentando sobre isso. Imagine que uma empresa, né, que o nosso sistema estomatognático fosse uma empresa multinacional. Qual seria o cargo que o dente ocuparia? Né? E todo mundo acha que é a presidência, porque o sorriso é tudo, é o mais importante, e não é. Na verdade, todo mundo manda no dente. Então, ele ocupa um cargo dentro dessa empresa que é de um office boy, de um estagiário, porque ele é obrigado a fazer o que muita gente manda. Então, a língua empurra o dente para frente, o lábio interposto, ele também vai trabalhar contra o dente. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Bom,
vários artigos estão aqui, eles dizem que quanto mais cedo a gente pode fazer o diagnóstico e prevenir, muito melhor vai ser o prognóstico, porque as estruturas estão ainda se formando, as estruturas musculares, as estruturas ósseas, tudo ainda está se formando e eu posso construir, eu não vou ter limitações como eu tenho no tratamento com a ortodontia, por exemplo, num paciente adulto. Então, eu consigo trabalhar dessa forma. Bom, existem vários trabalhos também mostrando que a dentição decídua, ela vai ocorrendo e de 3 a 6 anos de idade, né, é a maior importância no crescimento e desenvolvimento da face. Nossa, isso é muito, e eu gosto muito de mostrar essa imagem do Dr. Marcos Gribel, que ele colocou numa live no início da pandemia. E por quê? Porque aqui tem um recém-nascido e aqui você vê uma criança com 6 anos. Então, você vê o quanto há crescimento nessa idade. Então, por que eu tenho que esperar tratar o paciente depois que ele trocar ou vir o primeiro molar permanente? Por que eu tenho que esperar o pico de crescimento puberal? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, a importância do crescimento orofacial até 6 anos de idade, existem várias regiões da face de uma criança que dessa idade, que cerca de 80% as suas dimensões transversais já aconteceu. Então, é muito comum isso. Então, o padrão de crescimento que em cada forma facial, o próprio Nanda já diz, ela é estabelecido bem antes da erupção do primeiro molar permanente. Ou seja, muito antes do crescimento puberal. Então, por que você vai esperar? A ortodontia tem como filosofia esperar o pico de crescimento puberal para tratar. E aqui nós estamos colocando para vocês artigos que não é bem assim. A gente pode, olha aqui um artigo do Nanda, em 1983, falando que o padrão facial já está estabelecido quando o segundo molar descido entra em oclusão. Então, o Dr. Marcos Nadeglibel, ele mostra muito isso, que é um dos grandes nomes da ortopedia funcional dos maxilares. Então, a quantidade e a direção de crescimento da mandíbula e da maxila é muito eficiente entre 5 e 7 anos de idade em relação à fase do pico de crescimento puberal. Isso Petrovic também diz isso desde 1994. Então, entre 3 e os 6 anos de idade, há um surto de crescimento na face quase linear, maior que aquele que acontece no estirão do pico do crescimento puberal, pré-puberal. Isso Ricketts já dizia, e o Dr. Marcos Nadeglibel, nesse artigo, na revista Dental Press, ele colocou claramente sobre isso. Então, eu trouxe aqui uma imagem do Dr. Marcos Gribel, onde ele mostra aqui uma mandíbula do neonatal, uma mandíbula com uma criança de 6 anos, olha que diferença de crescimento, e agora uma mandíbula de 18 anos, que dos 6 aos 18 anos, essa diferença é muito pequena. Então, está bem claro aqui que do recém-nascido até os 6 anos, o maior crescimento na mandíbula acontece nesse período. Então, por que aguardar? Então, é essa pergunta que a gente, ortopedista funcional, nos faz a vocês, que muitas vezes estão voltados a esperar o tratamento em dentadura mista ou permanente. Então, aqui eu trouxe um caso meu do consultório, onde essa menina já apresentava um crescimento vertical, né? Justamente o terço inferior da face dela já está sendo comprometido por conta da respiração bucal que ela vinha tendo e também criando uma mordida aberta. Por quê? Por que a mordida aberta está presente? Porque a língua dela está no assoalho. E quando eu vou mais além, eu pergunto por que essa língua está no assoalho. E eu conseguia ver, através da minha anamnese, uma amígdala enorme, um início de uma adenoide. Então, é nessa hora que nós, da ortopedia funcional, a gente faz o pedido no dia da anamnese para que eles possam filmar a criança dormindo, para que a gente possa fazer uma avaliação no otorrino, que ela possa fazer uma avaliação das vias aéreas superiores, e nesse momento ela vai jogar a língua. Aí sim eu posso fechar essa mordida aberta
tranquilamente quando eu já vi a causa do que está causando a mordida aberta. Então, aí eu vou conseguir um bom trabalho. Como é um dos aparelhos melhores para melhorar a forma do arco, para que a língua possa subir e fazer sua função adequada, eu coloquei um disjuntor de McNamara. Essa criança tem 5 anos de idade, já posso colocar. Desculpa a imagem, mas eu não queria perder esse caso. Ela ficou um pouco embaçada, mas o próprio disjuntor de McNamara, ele ficou afastado do palato, me ajudando, além de eu remover, selar os lábios, remover a parte das obstruções que ela vinha junto ao otorrino, e ao mesmo tempo esse McNamara afastado do palato, batendo, né, a língua em cima desse acrílico, fez com que houvesse uma certa intrusão. E a gente sabe que a cada 1 milímetro que eu intruo, eu fecho 3 na frente. Então, eu vou conseguindo, com um simples aparelho, trabalhando toda essa parte miofuncional, eu vou conseguir um bom vedamento labial. Então, olha o terço inferior da face, quer dizer, maloclusão está sendo corrigida, e aqui eu estou redirecionando o crescimento inadequado, quer dizer, eu interferi no crescimento errado dessa criança por conta de uma disfunção, né, de uma função inadequada, respiratória, uma função de língua, uma série de outros fatores, e agora eu consigo ver que eu consigo conseguir melhorar a face dessa criança no momento oportuno, com 5 anos de idade. Agora, ela vai poder crescer o restante que falta com a função adequada, e aí eu sim eu vou ter um bom desempenho na face dessa criança. E aí todo mundo me pergunta, então, professora, qual a idade ideal para usar ortopedia funcional? E eu vou devolver para vocês uma pergunta, né? Depende da sua visão, né? Então, vamos lá. Se você é aquele que só avalia o osso, né, e não avalia a causa da doença, aí você pode esperar o crescimento puberal e tudo bem, vai lá, trata a doença, a maloclusão e tudo bem. É uma postura, uma filosofia de trabalho. Muitas pessoas não gostam de trabalhar em 2 fases de tratamento, né? A fase em dentadura mista e depois trabalhar a fase em dentadura permanente. Esperam agravar o problema e com a fase da ortodontia ela prefere trabalhar, é uma preferência. Se quiser corrigir o que está causando os problemas funcionais, ou seja, a causa da doença, é sempre assim que diagnosticar o problema. O próprio James McNamara, ele já diz isso. Então, de 2 a 12 anos, eu já posso intervir. Aí todo mundo fala, mas eu vou intervir com 2 anos de idade? Claro que sim, porque a ortopedia funcional dos maxilares não é apenas aparelho. Aparelho é uma das ferramentas, tá? Ortopedia funcional é conscientização, é você trabalhar, conversar, mostrar para a mãe, principalmente, algumas coisas que você pode estar interferindo no dia a dia dessa criança, para que ela não venha ter problemas miofuncionais causados por hábitos, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, olha, como, agora quero que vocês assistam, e essa menina dormindo, ela tem apenas 2 anos de idade, e quando você notar isso, você vai me responder se eu devo esperar o tratamento, né? Ou se eu devo já tratar. Então, essa criança, ela está dormindo. Notem, ela entrou num sono profundo. Agora ela vai se engasgar, e esse engasgo nada mais é do que uma apneia. Ou seja, ela está tendo um esforço muito grande, olha o peitinho dela para respirar. Olha, engasgou. Então, a minha pergunta é, será que eu tenho que esperar mesmo?
Quando a mãe filmou, essa criança, ela é filha de uma aluna minha do curso de ortopedia, e ela filmou porque o otorrino não queria fazer a adenoide, a remoção da adenoide. Quando ele viu essa imagem, ele resolveu fazer, porque é óbvio que essa criança ela vai ter grandes problemas no seu desenvolvimento. Aqui do lado tem um artigo onde eu vou mostrar para você o impacto da obstrução respiratória no crescimento crâniofacial. A face vai ficando mais alongada, a face vai criando mais, ela vai crescendo muito alongada, um padrão mais vertical, tá? Então, por que eu não posso interceder antes? E eu tenho hoje no mercado algumas coisas que podem me ajudar. Acho que todo mundo sabe o quanto que a chupeta ela causa danos muito grandes ao desenvolvimento da criança, principalmente na parte miofuncional. Então, a Ortomundi, né, no caso o sistema MyoBrace, ele desenvolveu a MyoShield, que é um tipo de um mordedor, né, para que essa criança possa fazer esses movimentos, e desde crianças pequenininhas, 8 meses, a gente já consegue tentar substituir a chupeta. Então, vamos intercedendo. Outra coisa que é muito comum, a gente achar mordidas profundas, mordida cruzada, mordida aberta, dentadura decídua, e a gente espera. Mas muitas vezes é um canino, tá? Que na hora que faz uma lateralidade, ele cria uma mordida cruzada funcional e você espera, e essa mordida cruzada funcional vai ficando uma mordida cruzada esquelética. Então, hoje a gente sabe que é importante a gente tirar essa interferência que está atrapalhando o crescimento e, muitas vezes, com uma pista direta planas, que é uma resina colocada nos dentes, não é batente posterior, não é build-ups, não é isso. É muito bem elaborada, feita com inclinações, feita em articulador, então a gente acaba fazendo um desgaste seletivo com essa broca, muitas vezes eliminando não a ponta do canino, mas a vertente, para que essa criança possa fazer a lateralidade de mastigação correta e evitar que se instale, então, uma oclusão de mordida cruzada, mordida aberta, tá? Agora, quando a criança tem alterações miofuncionais, né? Na verdade, eu falo criança, mas quando você enxerga uma alteração miofuncional, tanto em criança como adulto, eu posso colocar até o final. Eu posso colocar desde pequenininho, 3 aninhos. O que é essa alteração miofuncional? Respiração bucal, deglutição atípica, falta de selamento labial, tudo isso gera o problema da maloclusão. E até adulto, quem não terminou, quem faz ortodontia aqui, termina um caso que muitas vezes você extrai 4 premolares para fazer o selamento labial e termina o tratamento, ele continua sem o selamento labial. Por quê? Porque você não trabalhou os orbiculares, você não trabalhou né? Você não complementou o seu tratamento, diminuindo o volume, né? Muitas vezes até removendo o dente para remover o volume facial e dentro, a gente fala dentro maxilar, né? Dente, maxila e face, e muitas vezes você não consegue selar depois porque tem um desequilíbrio nos orbiculares, por exemplo. Então, a gente precisa de alguns aparelhos miofuncionais. Crescimento ósseo, já falei para vocês, se eu olhar de uma forma como ortodontista, eu vou esperar o pico de crescimento puberal. Agora, se eu olhar a causa dessa criança, que é o respirador bucal, né? A causa, eu vi esse menino dormindo, ele dorme de boca aberta, é uma criança que faz ronco, então eu já posso entrar a partir dos 5 anos de idade, se eu quiser, tá? E ainda posso usar a ortopedia funcional como contenção miofuncional. Se acabou o tratamento ortodôntico, quero colocar um aparelho para melhorar a parte miofuncional, então eu posso usar em adolescentes, posso usar em adultos, eu tenho vários tipos. E até os tradicionais também, que eu trouxe aqui um caso de um paciente que tinha muita interposição na hora da fala, ele falava ceceio, que a gente chama, e ainda tinha uma mordida cruzada, esse corredor bucal incomodava muito ele,
e ele veio ao consultório, na época eu coloquei um autoligado, e ele acabou ganhando uma bolsa, e parou o tratamento um pouquinho antes da hora, eu não tive tempo de... descruzei essa parte, mas aqui eu não tive tempo de fechar, né? E aí coloquei um ortopédico funcional como contenção, que é o SN2 da Vilma Simões. Por que eu coloquei? Na verdade, eu entreguei um para ele usar de dia, para trabalhar a parte, continuar com a parte dentária, né? Então, não atrapalhar no alinhamento e nivelamento, manter isso, e ainda eu coloquei um SN2 justamente porque ele trabalha a tonicidade da língua. E como ele tinha esse escape na hora da fala, ele usava esse aparelho para ficar em casa e para dormir, tá bom? E de dia ele usava a contenção Hawley. Então, é muito importante a gente ver o quanto melhorou e o quanto ele ficou satisfeito com isso. Então, olha o perfil do paciente, o que eu gosto que vocês olhem, olha o suporte do lábio, olha o equilíbrio, e tudo isso é o que a ortopedia funcional vai se preocupar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de algumas indicações da ortopedia funcional. A primeira, e ela foi idealizada para retrognatismo mandibular, porque antes tratava-se de pacientes classe 2 com A e B para tudo. Se o paciente era retrognata, punha a mandíbula, estava para trás, pois eles pegavam o A e B, jogavam... Aí foi na época, então, de 1940, 1900, que começou a ortopedia funcional se preocupar em avançar essa mandíbula. Então, a ortopedia funcional para classe 2 com retrognatismo, ela é maravilhosa. Outra indicação é a mordida aberta não esqueletal, é a mordida aberta que a gente chama de causadas por hábitos, é onde os distúrbios ocorrem principalmente na erupção do dente, né? No crescimento do alvéolo, ou tem uma chupeta, um hábito atrapalhando, uma interposição de língua, uma respiração inadequada, a respiração sem selamento faz com que a criança fique de boca aberta e a língua acabe interpondo, e tudo isso vai gerando. Uma das indicações melhores da ortopedia funcional, porque ela abrange não só crianças, ela abrange nas 3 fases, né? Dentadura decídua, dentadura mista e dentadura permanente, sim, é a sobremordida. Então, hoje eu tenho aparelhos que resolvem muito uma sobremordida em adulto também, além da criança. E aí eu te pergunto, por que é tão importante você entrar, né, para tratar de crianças de uma forma precoce? O Pedro Planas, ele colocou que é indispensável o tratamento precoce, por uma vez que as oclusopatias, que é a maloclusão, não são autocorrigíveis. Então, é por isso que eu tenho que entrar, porque depois que eu tratar mais lá na frente, eu vou ficar muito limitada no tratamento. A gente sempre diz que a ortodontia, né, aparelho fixo, ela é a arte de compensar. E a gente não, a gente quer construir, a gente não quer reformar, nós queremos construir, tá bom? Então, as alterações que ocorrem quando tem uma mordida profunda numa criança, nos movimentos mandibulares, é muito grande, porque a criança não consegue mais fazer lateralidade. Então, muita gente fala, poxa, você vai colocar um aparelho ortopédico funcional para trabalhar mordida profunda antes de vir o primeiro molar permanente, que é o primeiro levantamento de dimensão vertical da mordida? Sim, porque eu preciso remover as interferências que atrapalham o crescimento. E ela está atrapalhando, essa mordida profunda trava absolutamente a minha mandíbula. Então, essa criança não consegue fazer lateralidade, nem direita nem esquerda, ela passa a comer em charneira, o que não faz o desenvolvimento de toda a musculatura e do sistema estomatognático. Então, é isso que é a minha preocupação, tá? Então, tem que entrar, sim, em dentadura decídua, temos ótimos aparelhos, né? Tem a pista direta planas também, que não é aparelho, é uma resina fotopolimerizável no dente, como eu já disse, que também pode ser tirada essa interferência. E a mordida aberta anterior, também, nós não estamos falando aqui em mordida aberta anterior, não estou falando em classe 3 esquelético, estou dizendo numa mordida aberta anterior, ela é muito eficaz. Também ela é indicada para aliviar os problemas de ATM.
né? Então, ela é muito usada para DTM também, ortopedia funcional. Nós temos um livro da nossa mestre, Vilma Simões, né? Então, você vê, desculpa, do Eduardo Sakai e o Francisco José, esse livro, ele é um livro que mostra o que a ortopedia funcional pode ajudar nessas dores. E antigamente, antes de existir esses aparelhos miofuncionais, o sorriso gengival até era meio contraindicado. E hoje a gente consegue trabalhar com o sorriso gengival tanto em dentadura decídua como mista, com aparelhos como o Night Guide da Ortoguia, então vejam o resultado, como também o Oclusoguide, que é da Ortoguia também, que é usado em dentadura mista. Então, olha, esse foi o maior sorriso gengival que eu já peguei na minha vida, é de uma aluna, o filho de uma aluna, e coloquei um Oclusoguide aqui, até aqui você vê que a mordida profunda, ele faz esse movimento, ó, ele vai fazendo intrusão, né, e extrusão dos dentes, e olha como melhorou muito o sorriso gengival dele. E são aparelhos utilizados muito pouco, né? É muito comum, assim, eu sinto meus alunos, quando ele tem contato com ortopedia funcional, a primeira coisa que eles falam, eu não acho que eles vão conseguir usar esses aparelhos, né? Só que hoje a gente sabe que esses aparelhos podem ser usados 2 horas por dia, 4 horas por dia, e para dormir. E os ortopédicos funcionais tradicionais, hoje o que eu faço? Não coloquem ele para ir para a escola, e coloquem durante o dia, porque é besteira colocar para ir para a escola. A criança vai, 10 horas tem o lanche, aí ela já põe e não coloca mais até a hora do recreio. Fora que hoje tem tanta gente colocando aparelho fixo em dentadura decídua também, e isso faz com que a criança comece a comparar o tipo de aparelho que ela está usando. Então, eu, particularmente, prefiro não colocar, porque o resultado é muito eficaz, tá? E também ele é usado para, que é uma das indicações que eu mais gosto, ela é usada para contenção, ou seja, monitorando a troca dos dentes, né? Que é o que o Dr. Leopoldino Capelosa, no livro de padrões dele, né? De diagnóstico em ortodontia, ele fala isso e para mim é fundamental esse comentário dele, né? Sempre acompanhar o controle de crescimento até a idade adulta, com um resultado que eu não sei se vai ser bom ou não, porque o prognóstico do classe 3, eu brinco e falo que é sombrio, eu não sei o que vai acontecer, porque a genética ela é um fator muito preponderante, e ela é pouco estudada, ninguém vai lá no GEM e vai trabalhar no GEM para evitar que haja crescimento mandibular, tá? Então, na idade, é importante que você termine o seu tratamento. Se você pega uma criança com uma mordida cruzada anterior com 6 anos de idade, você usa uma máscara, uma ortopedia mecânica, que é o protocolo do classe 3 esquelético. Colocou a máscara, colocou o disjuntor e a máscara. Você usa 1 ano e meio, estou falando bastante tempo, 1 ano e meio, até 7,5. Ou seja, ela não teve ainda, descruzamos, ela não teve ainda o pico de crescimento puberal. Então, se eu não acompanhar esse crescimento, é óbvio que eu preciso trabalhar justamente tentando redirecionar e controlar esse crescimento. É muito difícil a gente conseguir um aparelho que segure uma mandíbula, mas redirecionar crescimento, reposicionar a língua, remodelar osso, tirar as causas que estão atrapalhando o crescimento, isso é muito importante. E aí eu vou a mais. O Dr. Chris Ferrell, que é o idealizador do MyoBrace, ele diz o quê? Que apenas, não foi ele quem disse, existem trabalhos falando que 37% dos pacientes classe 3 são esqueléticos. Ou seja, 37, ou seja, 67% não são. 63%, desculpa a conta, 63% não são esqueléticos, são funcionais. Ou seja, ou é uma língua no assoalho, que cria um impacto de crescimento na mandíbula muito grande, ou é uma falta de selamento labial e respiração também, que ajuda o crescimento, né, mais vertical, ou são hábitos, né, que um lábio superior com hiperatividade, quer dizer, tem outros fatores que ajudam muito nesse crescimento. E aí o doutor Chris Ferrell diz o seguinte, poxa,
né? Então, se eu tenho alguns fatores que são genéticos, tudo bem. Mas será que eu devo esperar? Será que ela não está sujeita a... a genética é imutável mesmo? Será que ela não está sujeita à mudança? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Gente, esse aqui não é o antes e o depois, tá? Esse menino é o Reis. Esse foi cedido pela Mayo Brace e, na verdade, ele é o Reis. E o Reis, eles são dois irmãos gêmeos, um teve um problema, eles acabaram crescendo, um desenvolveu um problema respiratório, esse primeiro, e esse foi tudo bem durante o crescimento, sem hábitos, sem problemas nenhum. E quando ele foi tratado, olha como eles ficaram parecidos. Então, desculpa a imagem, dá para ver, o que importa é o conteúdo da minha imagem. É isso que eu quero mostrar. Então, classe 3, quando ele chega ao nosso consultório, eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesma. Ele é classe 3 esquelético ou não esquelético? Esquelético é hereditário, não esquelético é funcional. Então, quem vai me responder numa criança pequena de 6, 7 anos? Às vezes, a documentação, a cefalometria, ela não é possível para responder isso. Então, quem vai me responder é uma pergunta muito básica. Qual é a pergunta? Tem alguém na família? Existe alguém queixudinho, mas não é o pai, a mãe, pode ser tios, pode ser avós. É importante essa resposta, porque são tratamentos diferentes. Se ele não for esquelético, eu posso entrar direto com ortopedia funcional dos maxilares. Agora, se ele for esquelético, eu tenho que fazer ortopedia mecânica antes, para que eu tenha um resultado mais efetivo, porque ele não vai parar de crescer, vai continuar crescendo. Então, é dessa forma que, quando a gente mistura todas as técnicas, isso facilita muito, não só no tempo de tratamento, como facilita no nosso trabalho. A gente não pode conhecer uma única ferramenta. Se eu estou lá querendo pendurar um quadro na parede, eu tenho só uma chave de fenda, aquela chave de fenda, naquele momento, eu não estou conseguindo apertar o parafuso, você acha que eu tendo só esse conhecimento de uma ferramenta, que é um tipo de aparelho, eu sou capaz de resolver tudo que aparece no meu consultório? De jeito nenhum. Então, é por isso que eu misturo todas as técnicas de ortopedia funcional, ortopedia mecânica, eu trabalho com fixo, trabalho com alinhadores, tá? E aí eu trouxe o caso desse meu paciente, que vinha com uma mordida cruzada completa, uma classe 3 esquelética, coloquei na época um disjuntor e uma máscara, tá? E acho que todo mundo sabe o que é capaz de fazer uma máscara, e é isso que eu quero aproveitar, que ele está no começo do crescimento dele, então eu quero puxar com uma força, pontuar para frente, isso é protocolo mundial, tá? Então, vários países fazem isso, nós não somos só o Brasil quem faz esse protocolo, então, já que tem muitos estudos mostrando que é o aparelho mais eficaz para tratamentos de classe 3 esquelético, é isso que eu vou fazer. Eu não tenho, não é porque eu amo ortopedia funcional que eu não vou usar ortopedia mecânica também. E aí ele usou a máscara, consegui descruzar, tá? E depois, aí sim, acabei de fazer toda a parte óssea, garanti o osso aqui para frente mais rapidamente, e agora eu vou continuar remodelando, reequilibrando a musculatura do lábio, posicionando a língua no palato, tá? E vou continuar expandindo e vou fazer aquele acompanhamento que o doutor Leopoldino Capelosa disse, né? Onde você tem que trabalhar e acompanhar um crescimento até uma fase adulta, e é isso que eu venho trabalhando com a maneira. Aí posso dar uma alta provisória, posso pedir para ele vir um mês sim, um mês não, usando o aparelho, até trocar todos os dentes e eu fazer uma análise. Será que eu entro com fixo? Será que eu entro com alinhador? O que eu preciso agora? E aí sim, né? Eu vou trabalhar exatamente tudo isso. Esse alinhamento. E a minha pergunta é: qual é o prognóstico do classe 3? E o que o doutor Leopoldino diz? Sombrio. Não sei o que vai acontecer quando ele fizer o término do crescimento dele, dos 17 aos 21 anos, homem, e aqui, 5 anos após, né, o trabalho que eu vim fazendo, a remoção do aparelho, eu encontrei um prognóstico
favorável. Ou seja, a genética dele me contribuiu, o meu trabalho ajudou na parte miofuncional e esse paciente está controlado. Ou seja, ele não precisa ir para uma cirurgia ortognática, é uma pessoa que está feliz no resultado da face, é uma boa aceitação para nós mesmos, ortopedistas funcionais e ortodontistas. Agora eu vou mostrar para vocês os aparelhos miofuncionais, né? Esse também são aparelhos que a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum, são importantes na nossa vida da ortopedia funcional, aparelhos da ortoguia e aparelhos da MyoBrace. Então, quem são esses aparelhos? Bom, a MyoBrace, ela veio do sistema Trainer, só que ela mudou em 2015 totalmente a sua estrutura, o seu design de aparelho, para poder trabalhar com duas borrachas diferentes, para trabalhar com fases, e fez com que a gente, com a sua tecnologia, conseguisse abranger ainda mais o trabalho. Eles são australianos, eles trazem uma filosofia puramente ortopédica funcional, aonde a gente está muito preocupado, principalmente com os distúrbios respiratórios do sono. Esse é o diferencial da MyoBrace. Não que a ortoguia não tenha essa preocupação, mas veio essa preocupação de um tempo para cá. A ortoguia começou em trabalhos como guia de erupção apenas, e hoje eles estão focados também nesse nicho de crianças, que a gente sabe que quando a criança tem deficiência respiratória, hoje ela pode até aprender a apresentar déficit de atenção na escola, muitas crianças, bruxismo, distúrbio ronquiapneia, vocês viram aquela menininha, né? Então, eu vou começar falando, esses são os aparelhos da MyoBrace, tá? Que são os aparelhos, então, que a Ortomundi, eu esqueci de colocar aqui, que a Ortomundi de Porto Alegre comercializa, tá bom? A ortoguia aqui em São Paulo, que é a pessoa do Anderson, que é o responsável técnico, que dá muita atenção, são os aparelhos Habit Corrector, tá? São aparelhos que também ajudam no ronco, apneia, principalmente mordida aberta, é maravilhoso, ele ajuda muito, e esses aparelhos ajudam no nosso trabalho. E tem também o Occlusal Guide, que eu já mostrei para vocês no sorriso gengival, e também tem o Night Guide, quer dizer, tem vários aparelhos. E aí, a ortopedia funcional traz a nossa linha de aparelhos que são mais tradicionais, como o Bionator, né? São aparelhos pista metálica, que é um aparelho que a Dr. Flávio de Andrade Alves idealizou para mordida profunda, que é muito legal, usado até em dentadura permanente. Os FAAs, que Flávio de Andrade Alves, são aparelhos que foram modificados pelo Dr. Flávio, pelo Frankel, o aparelho de Frankel diminuiu os escudos, deixou um pouco mais mecânico o aparelho, e esse é o aparelho que eu amo, que é da minha preferência, que tem 5 tipos, quer dizer, ele tem 6, mas eu trabalho com 5, que é o modelador elástico aberto de Clamit. E para fechar a nossa aula de hoje, eu trouxe um caso de classe 2. Essa menina, ela veio ao consultório, ela já não chupava mais dedo, tinha o hábito, mas ela teve o hábito. E aqui você vê uma protrusão de lábio superior e aqui uma interposição de lábio inferior por causa dessa lingualização, então encaixava. E eu preciso trabalhar, quando eu vejo uma pessoa assim, com algum bumperzinho, algum escudo que tire essa força da musculatura. E o Clamit é um aparelho, olha a vestibularização desse dente, olha. E olha a passagem de ar dela totalmente, ela roncava. Então, por isso que eu acabei entrando com esses aparelhos. E aqui você vê um modelador de Clamit muito legal. Se vocês quiserem ver ele na boca, no Telegram, você vai ver uma menininha conversando com ele. Ele é um aparelho que, além de ele ser elástico, ele trabalha com os orbiculares e ele foi idealizado pelo Dr. Clamit justamente para a postura de língua. Se você olhar aqui essa parte, parece o Bionator, porque ele trabalhou com o Dr. Balters, então ele fez uma mistura do Bionator básico, né, com o Binler. Então, há muito tempo eu não uso o Binler, porque o Clamit, na minha opinião, ele conseguiu fazer com que ficasse mais eficaz que o modelador elástico de Binler. Essas molas frontais aqui estão verticais, estão em pé, que a gente chama,
porque ela é impedidora de língua. Então, olha o resultado, você vai fazer uma mordida construtiva em DA, avançando a mandíbula, e esse aparelho é uma forma para que eu possa redirecionar o crescimento dessa mandíbula que estava muito comprometido, né? Então, aqui você vai ativando. No meu curso, vocês vão ver vídeos, né? É um curso online que tem vídeos mostrando a ativação de cada aparelho, tá? Então, acho que é interessante. Depois, olham no Instagram, tem um videozinho lá no feed, procura, para vocês verem como é. E aqui vocês vão vendo exatamente essa melhora aqui dela, né? O quanto ela melhorou. Poxa, acabei esquecendo de não colocar a melhora dela em perfil. Mas, olha, notem aqui esse perfil e olhem como ela melhorou aqui o perfil dela, né? Então, é um aparelho completo. Então, para que esperar? Para que esperar tratar apenas com a ortodontia, tá? Então, para fechar a aula de hoje, eu deixei aqui uma mensagem, tá? Do Dr. Balters, que atrás de cada anomalia, cada doença, há um homem inteiro. E não só um homem inteiro que tem compensações na coluna, porque a gente sabe que eu não quis falar muito disso, mas a ortopedia funcional, quando ela trabalha com o paciente, ela existe uma relação muito grande entre a mandíbula, né, a cabeça e a coluna cervical. Então, há uma compensação em todo o resto do corpo. Então, atrás de cada anomalia, há um homem inteiro. E aí também tem um homem inteiro com seu caráter constitucional e a soma de uma vida, não só espiritual. Então, gente, o que eu quero falar com isso? Que a gente precisa olhar, no dia que vai fazer uma anamnese, que vai fazer uma primeira avaliação, quem é aquela pessoa que está te procurando? Avalie na sala de espera como ela lida com o paciente, com o seu filho, qual é o grau que ela tem sobre essa criança, porque tudo isso é muito importante, essa observação. Se é uma criança, na minha ficha de anamnese eu tenho o comportamento da criança, porque através do comportamento eu vou saber se eu consigo colocar um aparelho ortopédico funcional. Ou seja, nós precisamos olhar o paciente como um todo, e não só como uma boquinha cheia de dentes e que o resultado é apenas o sorriso, é apenas os dentes. A gente tem que se preocupar com a saúde da boca. Esse é o principal. Saúde e sorriso. Aí sim, tá? Porque quando eu tenho essa função certa, eu vou ter um equilíbrio de todo um sistema geral do nosso corpo. Quantos problemas de coluna foram causados por falta de um crescimento adequado da oclusão, tá? Bom, e aí, então, se vocês gostaram e querem se aprofundar nesse tema, né? Eu vou dar uma segunda aula agora, dia 10, e se vocês gostaram e queiram se aprofundar, faça um curso de atualização agora, online. Ele não é pesado, sabe? Eu já vou para a terceira turma desde que começou a pandemia, e eu estou muito feliz com o resultado. Os alunos estão saindo, colocando, a gente tem um grupo junto de estudo, mostram casos clínicos, eu mostro, sabe? Acho que eu mostrei para vocês que eu dou aula contando as coisas que acontecem no consultório. Então, eu acho que vale a pena você fazer um curso de ortopedia funcional através de uma atualização online, tá? Porque agora, com a pandemia, é o que a gente pode fazer, mas confesso que isso eu não vou parar, porque eu amei muito fazer curso online. Abraços a todos e esperem a aula do dia 10, tá bom?